atrasado, a gente está valorizando o atraso, e nós não somos desses, nós somos daqueles que vão valorizar os pontuais. Vamos lá, gente. A gente, mais uma vez, nós vamos retornar e recomeçar a nossa viagem sobre a história de Lagoa da Canoa, sobre o nosso município, sobre a nossa história, né? E vamos sempre aprendendo um pouco mais, né? Sempre identificando uma maneira, né? Agora a gente já olha para a bandeira, para a nossa bandeira um outro, um outro olhar, né? Lembrando o azul ao lado do algodão, o verde ao lado do fumo, né? A mandioca no centro do brasão, no centro do brasão, né? Se a gente, se a pergunta disser qual lado está o algodão, está no lado esquerdo, o fumo está no lado direito, né? Próximo à cor azul, no lado esquerdo, o algodão, próximo à cor verde, o fumo do lado direito, né? Nossa canoa tem vela, né, no brasão, ela tem uma velazinha ali. A mandioca está aqui na parte dourada, na partezinha amarela, né? As cores que têm símbolos, o azul, o branco, o verde e o amarelo, né? O azul representa o céu, né? Representa a cobertura celeste do nosso município, né? O branco representa a pureza dos camponeses, o verde é a esperança de dias melhores e do desenvolvimento global do município, né? Desenvolvimento como um todo de todas as pessoas do município. O amarelo representa o ouro produzido pelo intercâmbio nas transações econômicas, né? No comércio, né? Traduzindo para uma linguagem melhor para a gente entender, o ouro representa a riqueza produzida pelo comércio no nosso município, né? As três plantas que temos no nosso brasão aqui na nossa bandeira é o algodão, o fumo e a mandioca, tá? E vamos em frente, né? Quem ainda não se inscreveu, leve os livros para a irmã da Viviane. Vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui na linha do tempo, né, na nossa linha do tempo, né, segundo a história, 1842, início da nossa história, né, em 1842, algumas pessoas, teve uma pessoa que entrou em contato comigo, mandou uma mensagem, agora hoje eu passei o dia numa correria que não lembrei de responder, e a pessoa também não perguntou nada, só mostrou uma foto de um livro onde falava que o Preto Serafim era um dos colonizadores, né? Eu procurei aqui na edição 2020, na edição 2020 e não encontrei, não tem. Eu acho que essa edição da pessoa que a pessoa entrou em contato não tinha foto, não identificou quem era. É a edição 2019, a primeira edição, né, que tem alguns erros. Ele não fala, na edição 2020, não fala do Preto Serafim como um dos colonizadores, né? Então, quem mandou essa, foi você, foi Cristiane. É, é de 2020 e no meu não encontrei. Depois tu manda a página para mim procurar com mais tempo. E aí já aproveito já para tirar essa dúvida com a dona Leônia, né, que foi uma das escritoras do livro, né, e é uma grande conhecedora da história do nosso município, para a gente esclarecer isso. Mas aí a gente tem duas datas, dois anos, né? 2 anos, referência
42, Fundamental 2, né? Eu vou dar uma pesquisada. 1842, pela história, segundo o relato histórico, né? E 1833, segundo o hino, né? Então, o hino em si é uma referência e é um símbolo. Se a questão falar qual ano de referência que o hino cita, aí a gente lembrar que é 1833, né? Quem assistiu o documentário Canoenses, né? É, meu pai foi filho natural de Lagoa da Canoa e minha avó, ela morava no Funil. O pai dela, meu bisavô, no caso, meu bisavô morava no Funil. E moravam ali próximo à lagoa. E, inclusive, o meu bisavô se chamava Pedro Funil. E o nome Pedro Funil foi que gerou e ocasionou que o nome da comunidade Funil graças ao meu bisavô, né, que tinha terra por ali, e as pessoas costumavam ir para o terreno dele, e sempre as pessoas diziam: eu vou lá no terreno do Pedro Funil, vou no terreno do Pedro Funil. E quando o Pedro Funil, o Pedro, meu bisavô, faleceu, o funil ficou, né? As pessoas começaram a chamar a localidade de funil, e até hoje é funil. Aí no documentário canoense, o meu pai, ele cresceu, a infância dele foi ali no funil, próximo ali da lagoa. E o meu pai foi um dos entrevistados do documentário canoense, e a história que ele ouviu do avô dele, no caso do meu bisavô, e da mãe dele, minha avó, no caso, né? Ela conta uma história diferente da que está retratada no livro. Conta que em 1833, até 1833, a lagoa não tinha como a gente conhece hoje. O que tinha lá era alguns cacibão e os donos de terra próximo usavam a água desse cacimbão para beber, que era uma água doce. E aí eles, para proteger dos animais, eles cercavam ela de pau a pique. Aí o meu, no caso, o avô do meu pai, o meu bisavô contava ao meu pai às crianças da época que em 1833 ocorreu um dilúvio e uma enchente que foi que se transformou a lagoa como a gente conhece. O que se perdeu nesse tempo, que essa história não ficou registrada? Justamente a falta de pessoas que tivessem o comprometimento de registrar os fatos, né? De registrar os fatos. A história ela é uma linha, né? Uma linha que, quando se perde uma informação, aí você tem algumas coisas que você não consegue explicar, né? Então, a comunidade de Lagoa da Canoa, pode ser muito, muito, muito mais antiga do que o que ficou registrado como 1842, né? O hino, ele fala em 1833. No documentário canoense, quem ainda não teve a oportunidade de assistir, está lá na página do YouTube do Cursinho do Prepara Canoa, né, que vocês podem ter acesso, né? Se não, se coloca na busca no YouTube, Canoenses, e vai aparecer o documentário também para vocês assistirem, que é interessante a gente ver um outro ponto de vista sobre a história do nosso município, né? E aí essa linha do tempo entre 42 ou 33 ou 42, o que vai prevalecer para a gente, né, em termos de história, é aquilo que está registrado. O que está registrado é que foi em 1842 que chegou por aqui dois casais, o João de Deus e sua esposa e o Tomé do Livramento e sua esposa, né? Essa é a situação que a gente vai trazer. Aí algumas perguntas, algumas questões, alguns questionamentos. Falando de colonizador, João de Deus e Tomé do Livramento entra, gente. Eles são considerados como os colonizadores. Se eles existiram realmente, se foi inventado por alguém, não se tem certeza, se perdeu essa informação.
Eu, particularmente, eu não conheço ninguém que seja família de João de Deus, nem, nem alguém que seja família de Tomé do Livramento. Não conheço. Se eles existiram realmente, é uma coisa que a gente não sabe, não tem como a gente provar, mas eles estão registrados na história do nosso município como os colonizadores. Eles fazem parte desse início do povoamento da nossa cidade, né? Aí vem, junto com eles, vem a família de José Barbosa, a família de Francisco José Santana e a família Maurício. Lembrando, esse José Barbosa, que é relatado aqui como pioneiro da colonização, não é o mesmo José Barbosa que foi o prefeito interino. Está falando aí de mais de 100 anos, o intervalo de tempo entre essas duas situações, a colonização e o prefeito interino ter assumido o município, né, em 1962. A colonização foi em 1842, né? Então, a gente está falando aí de um espaço de tempo que é impossível ser a mesma pessoa, né? Se porventura a gente amanhã descobre que a referência aqui na colonização está referindo-se ao prefeito interino, é uma mentira que a gente está pregando, né? Porque como é que a pessoa viveu mais de 100 anos, né? Chegou aqui para colonizar, já chegou adulto, e viveu mais de 100 anos para poder ser indicado como prefeito, né? Aí não tinha sentido, né? Então não são as mesmas, não é a mesma pessoa, né? Sem condições nenhuma de ser a mesma pessoa. Tem o mesmo nome, pode ser até pode ser antepassado do José Barbosa Ramos, que foi o prefeito interino em 62, mas a gente não tem como provar essa situação. Da, da colonização, aí vem a questão que o início da formação do nosso município, nós pertencíamos a Limoeiro de Anadia, né? Tem algumas questões até no livro que estão erradas, porque fala que de Limoeiro passou a ser de Arapiraca, né? Esquece que fomos Traipu também, né? Fala apenas duas cidades, né? Numa questão de caça-palavras, salvo me engano, e está equivocado. Que a gente pertenceu a Limoeiro, depois a gente pertenceu a Traipu, e por último a gente pertenceu a Arapiraca. Pode falar, Cristiano. Mas eu acho, Nando, que é erro do livro mesmo, porque, ó, no Fundamental 1 fala que, por último, ela pertenceu a Arapiraca. Aquela questão que eu te mandei foi do Fundamental 2, e lá na página 156 do Fundamental 2, fala que depois que ela pertenceu a Limoeiro de Anadia, ela passou a pertencer a Arapiraca, depois a Arapiraca. Então, eu acho que é erro do livro mesmo. Mas porque a sequência foi é, a Limoeiro, depois Traipu e depois foi Arapiraca, né? Não foi de Limoeiro para Arapiraca, né? As pessoas dizem, mas por que não foi Giral, por que não foi Arapiraca? Arapiraca não era cidade, não era cidade. Arapiraca pertencia a Limoeiro e também Giral não existia ainda, né? A cidade de Giral, ela foi fundada, acho que 3 anos antes da gente, antes da nossa, né? Mas a gente, na época, a gente pertencia a Traipu, aliás, a Traipu. As datas de Limoeiro têm registro. Não tem, não tá registrado. A lógica. Se na colonização a gente pertencia a Limoeiro, então, desde 42 a gente pertencia a Limoeiro. Em 36 que a gente passou para Traipu. Isso é o registro oficial, que é 31 de dezembro de 1936, que a gente foi até pertencer a Traipu, né? Foi exatamente um ano o registro oficial. O registro oficial foi exatamente um ano, 36 a 37, né? 31 de dezembro de 36 a 31 de dezembro de 37.
7, não é I, é A, pertencente a Traipu. Aí deixamos de pertencer a Traipu através do decreto 2435 e mudou o distrito de Lagoa da Canoa, que pertencia a Traipu, para a cidade de Carapiraca, no ano de 30 de novembro de 1938, né? Em 38, a gente passou a pertencer a Arapiraca através desse decreto. E 38, a gente voltou a ter uma legislação em si, que foi a Lei Estadual 2472, né, 2472, que é a Lei da Emancipação Política. A lei que transformou o distrito de Lagoa da Canoa, que pertencia a Arapiraca, na cidade de Lagoa da Canoa, independente e autônoma, né, pertencente ao estado de Alagoas. O autor da lei foi o deputado José Pereira Lúcio, onde o José Pereira Lúcio, ele era deputado por Arapiraca, aí por Lagoa da Canoa, né, que Lagoa da Canoa pertencia a Arapiraca, né, mas ele tinha uma base eleitoral aqui na cidade. Não está registrado, não ficou registrado o nome de muitos que participaram e que lutaram e que apoiaram a independência do nosso município, né? Mas o do José Pereira Lúcio, ele está registrado como um dos que lutaram pela emancipação e foi o deputado que foi o autor do projeto de lei que a Assembleia Legislativa aprovou, transformando o distrito de Lagoa da Canoa, outrora pertencente a Arapiraca, agora na cidade de Lagoa da Canoa, né, que permaneceu com o nome do povoado, né? O nome do povoado, a história, como é que os nomes das localidades surgem, elas são fatos curiosos e que têm uma lógica por trás, né? Aqui no nosso município, a lagoa, ela ficava no caminho, né, na estrada que ligava Arapiraca até Traipu, e as pessoas passavam por aqui e os moradores à época construíram uma canoa que era para pescar, mas que eles observaram que os mercadores vinham de Arapiraca para Traipu, ou voltavam de Traipu para Arapiraca, eles tinham dificuldades a atravessar a lagoa. Então, eles utilizaram também a canoa para auxiliar na travessia. E aí acabou que a canoa virou símbolo da lagoa, a lagoa virou símbolo da canoa. E as pessoas, quando se referiam que vinham para essa direção, sempre diziam que vinham até a Lagoa de Canoa. Até a Lagoa de Canoa, né? Na época tinha muita gente, muito pernambucano aqui na região. A gente está falando de uma época onde a migração de Pernambuco para Alagoas foi grande, devido à questão do início do desenvolvimento da cultura do fumo. A gente sabe que a cultura do fumo, quando chegou aqui, foi trazida por pessoas que viveram e moraram em Pernambuco. E aí esse intercâmbio também veio com aqui para a Lagoa da Canoa também, né? Até hoje mesmo temos, para você ter uma ideia, a minha avó é natural de Lagoa da Canoa, a mãe do meu pai. A mãe do meu pai é natural de Lagoa da Canoa, porque o pai dela era o seu Pedro Funil, lá do Funil, no caso, meu bisavô. Mas meu avô, né, o pai do meu pai, ele é de Pernambuco. Ele é de Pernambuco. Ele veio morar na região e conheceu a minha avó e, e, e foi, constituiu família por aqui. Né? Mas olha, fruto dessa migração, né? Produto dessa migração em si, né? Eu não conheço os meus parentes de Pernambuco, por exemplo. Eu não conheço os parentes de Pernambuco. Uma pergunta, tem alguém que perguntou, ainda não tem registro, eu não peguei um pouco desse dia. Também tem parentes, né, em Pernambuco. É, eu tenho parentes em Pernambuco, mas não conheço os parentes do meu avô. Quando, quando eu nasci, eu não conheci. Meu avô morreu, meu pai tinha 14 anos quando meu avô faleceu.
Não consegui, não cheguei a conhecer ele, mas eu sei que ele veio de Pernambuco e a descendência dele é de lá de Pernambuco, né? E veio junto com essa migração, né? Essa migração veio para auxiliar o desenvolvimento da cultura do fundo. Aí, voltando aqui para a nossa linha do tempo, né? O prefeito interino foi nomeado pelo governador Luiz Cavalcante, né? E ele só nomeou o prefeito, ele não nomeou a Câmara de Vereadores, é, ele não nomeou o vice-prefeito, somente o prefeito. E a função do prefeito era exclusivamente organizar a primeira eleição municipal, né? Essa foi a missão dada ao senhor José Barbosa Ramos, né? Uma pessoa simples que na época era marchante, né? E vendia, matava boi e vendia a carne, se tornou o primeiro prefeito indicado pelo governador Luiz Cavalcante. Com a primeira eleição, houve a eleição do primeiro prefeito eleito, né, que foi o Antônio Francisco dos Santos, que por sinal também é meu avô, agora por parte de mãe, né, é o pai da minha mãe, que foi o primeiro prefeito eleito junto com José Antônio de Melo, né, o vice-prefeito foi José Antônio de Melo, e a gente na história política, lá na frente do conteúdo, a gente aparece o nome dele, né, e José Antônio de Melo é um dos que brigaram também pela colonização não, pela emancipação, né, ele também foi participante ativo da emancipação. O José Bezerra Leite foi participante ativo da emancipação, o próprio deputado José Pereira Lúcio, né, o vereador, né, que foi vereador, primeiro presidente da Câmara, né, e que eu passei lá na Câmara, não encontrei ninguém lá para me tirar essa dúvida, que o laudo não estava na hora que eu passei, mas tem um quadro lá com a composição de todas as câmaras de vereadores. Eu não tirei uma foto porque o meu telefone estava descarregado, mas eu vou passar lá amanhã de novo e vou tirar uma foto para mostrar para vocês, para trazer na próxima aula. Essa foto com todas as câmaras, composições de todas as câmaras até 2004. Até 2004. E, e lá, o nome do primeiro presidente realmente é Mário. É Mário David. Foi o David que mostrou a foto, né? Lá no quadro, na Câmara, o nome do presidente é Mário Vieira Souza, né? Então, possivelmente, o Mauro que tem no livro foi erro de digitação. Foi um erro de digitação. Mais um erro que a gente vai corrigir quando a gente for fazer a terceira edição, né? Quando a gente for trabalhar na terceira edição desse livro, nós iremos atualizar e corrigir esse detalhe, né? Aí o prefeito foi eleito em 62. Em 63, janeiro de 63, foi iniciado a história política de Lagoa da Canoa. Professor, mas por que não foi iniciado junto com o José Barbosa Ramos, que foi o primeiro prefeito? Pura e simplesmente porque poder constituído para existir no município, ele precisa existir o executivo e o legislativo. Só o executivo não tem sede de poder, não tem é, o poder constituído realmente. O poder constituído foi com a posse da chapa vencedora da primeira eleição, que é Antônio Francisco e José Antônio de Mello, e a posse da primeira Câmara de Vereadores do nosso município. Entre esses vereadores tinha o Aloysio Oliveira, tinha o José Bezerra Leite, tinha o Mário Vieira Souza, tinha o senhor, eh, agora eu esqueci o nome do senhor, que ele
era o pai da professora Cileda, que também foi vereador, ele também participou da luta pela emancipação. No dia 25 de janeiro, só que o nome dele é Mário, né? Se cair Mário e Mauro, a gente responde por Mário, que é o correto. E aí cabe recurso se a banca colocar que está errada, né? Porque o nome do cara era Mário, né? Mário, o nome do cara. Se cair é, só Mauro, não tiver o Mário, a gente vai responder o Mauro. A gente vai responder o Mauro. A gente não vai brigar com a banca. A gente sabe que o nome do rapaz, se eu ligar aqui o notebook, está já descarregando aqui. A gente sabe que o nome do rapaz é Mário. O nome de registro do rapaz é Mário. O livro, alguns trechos, errou. Errou. Colocou Mauro. Se cair Mauro e Mário, a gente vai no certo. O certo é Mário. Se não aparecer Mauro, só o Mário, é Mário a resposta que a gente vai buscar. E o, Agora, sobre... pode falar. e o sobrenome vai ser o mesmo? Não, o sobrenome é o mesmo. O sobrenome não está errado, não. É Mário Vieira de Souza. O sobrenome não tem erro, não. Agora, o nome dele, lá na placa, tá Mário. Não tá Mauro. Então, a gente não vai brigar com a banca, não. Mas eu acredito que o avaliador, quem está fazendo a prova, vai perceber também. Se a gente percebeu, né, o David percebeu isso na foto, a gente não deu atenção à foto, mas está lá registrado a foto, o nome Mário, na placa lá na câmera também está Mário, então possivelmente foi um erro, o Mauro foi um erro de digitação. Essa questão é de graça, vamos me dizendo aí só a resposta, porque isso eu acho que todo mundo já sabe. É a letra D, né? Nossa resposta, né? O município de Lagoa da Canoa, na sua origem, pertencia a Limoeiro de Anadia, né? Limoeiro é uma das cidades mais antigas, né? Tem 150 e tantos anos, Limoeiro. E é uma das primeiras cidades do Agreste. Uma das primeiras cidades do Agreste. Quem ainda não colocou presente, coloca lá presente na frequência para a gente ir acompanhando. Aí aqui vem o relato da história, né? Segundo conta a história, Lagoa da Canoa foi colonizada por dois casais que chegaram nessa região por volta de 1842, né? João de Deus e Tomé do Livramento. Esses casais chegaram à região, construíram casas, começaram a plantar e a criar gado. Quando fala construíram casa, começaram a plantar e a criar gado, eles estão falando que eles construíram casas e começaram a praticar a agricultura e a pecuária, né? Eles criaram animais, eram pecuaristas, mesmo sendo uma, duas, três, que for. Quantas forem as cabeças de gado, pecuarista, né? E o plantar é agricultura, né? Então, se a questão estiver falando em agricultura e criação de animais, né, de gado, em pecuária, ele está se referindo a plantar e a criar gado, no início da colonização do município. Além desses dois, olha, além é conjunção aditiva, né? Vamos aí um pouco de português, né? Além é uma conjunção que dá a ideia de adição, né? Além de João de Deus e Tomé do Livramento, chegaram as famílias de José Barbosa, Francisco José Santana e a família Maurício. O que já nos coloca João de Deus e Tomé do Livramento como colonizadores. Além dos dois,
chegaram José Barbosa, família, Francisco José Santana, família, e família Maurício, né? Quem perguntou se João de Deus e Tomé do Livramento entrava como colonizadores, aí nesse trechozinho nós temos a resposta, né? Eles fazem parte da colonização. Olha, ainda um outro termo que busca lá João de Deus e Tomé do Livramento, também vieram fazer parte desta colonização, né? Então, se esses três também vieram fazer parte dessa colonização, é porque João de Deus e Tomé do Livramento e suas esposas também fizeram parte dessa colonização. E vocês estão compreendendo, vocês estão entendendo que a interpretação aqui está nos colocando, né? Então, a gente não pode ter dúvida nenhuma que os colonizadores, João de Deus e Tomé do Livramento, nesse meio, está nesse meio. Se falar apenas esses três, está a questão, deixando a questão errada, né? Tem que falar, pode falar somente nos dois, pode falar nos três, mas que dê a entender que tem mais pessoas, né, envolvidas nesse processo. E não só foram os dois, como também não só foram os três aqui, né? Aí, no início do povoamento, Lagoa da Canoa tinha sua agricultura baseada na cultura do café. Por incrível que pareça, a gente hoje só conhece o café praticamente o que é vendido, né, o pó. E eu tive um professor de contabilidade pública e contabilidade gerencial, né? Ele foi tanto a contabilidade pública como a gerencial, né, que é a privada, né? Ele foi meu professor. E aí ele dizia, a gente estudava sexta-noite e sábado o dia todo, né, na UNEAL, fazendo curso de administração, e sempre depois do horário do almoço, a turma gostava de um cafezinho. E aí ele disse um dia que a gente nunca tomou café. Aí a gente ficou sem entender, né? Ele disse, vocês nunca tomaram café. Eu nunca tinha tomado café. Só vim tomar café um dia que eu estava viajando pela Itália e entrei em uma cafeteria na Itália e tomei um café. E quando terminei de tomar o café, eu fiquei curioso e perguntei de onde era aquele café, de qual país era aquele café. E pasmem, ele descobriu que o café que ele tomou lá na Itália era produto de exportação brasileira. E aí ele foi explicar. A gente aqui, a gente fica com, vamos dizer, com o subproduto do café. O que é queimado, torrado aqui, virado pó, é o resto do resto, aquilo que não tem vendagem lá fora nenhuma. Aquilo que os exportadores de café não conseguem vender lá fora, aí fica aqui no Brasil. Aí eu disse, aí eu até brinquei, eu disse, professor, se o senhor está dizendo isso aí, e for fato, né, eu não vou dizer que o senhor está mentindo em si, mas o que fica aqui já é tão bom, imagine esse da Itália. Comecemos a rir, né? Foi um motivo da gente descontrair na sala. Mas realmente, né, pode tirar tudo de mim, mas não tire não, meu café não. Problema arruma problema sério. E aí, gente, lá atrás, o nosso município teve cafezais, teve fazenda de café, né? E uma outra cultura importante lá no início, né, foi a do algodão. O algodão em si, aqui em Alagoas, ela teve uma importância, né? Teve uma importância lá atrás, né? Tinha a indústria têxtil lá em Maceió, né? Tinha um certo poderio na época,
Só que, como a indústria têxtil aqui enfraqueceu, teve praga, né? O algodão sofreu com pragas. O café também, diz que a história diz, conta que sofreu com praga também no café na região, e aí o algodão diminuiu, né? E hoje ainda tem produção de algodão, tem, mas não tem tanto destaque, né? Com relação ao nosso município, né? Aí, isso antes da implantação do fumo, né? O algodão e o café, né, eles faziam parte da nossa história, né? Além do fumo, né? Temos milho, mandioca, feijão, né? Também. Isso faz parte da agricultura do nosso município. O surgimento de um lugar traz consigo uma história, né? Nossa cidade não é diferente. A lagoa é símbolo, né, do nosso município. A canoa se tornou símbolo agregado à lagoa, né? A canoa sozinha, ela talvez não tivesse tido destaque nenhum. Mas como a canoa era protagonista na lagoa, né, que ela era usada para auxiliar a travessia dos mercadores, a canoa acabou sendo agregada à lagoa. E a lagoa não ficou mais sozinha, como a canoa também não ficou sozinha. Um nasceu para o outro, né, e gerou o nome da nossa cidade. Lagoa da Canoa nasceu dessa parceria aí entre a lagoa com a canoa. A canoa inicialmente foi projetada com o objetivo de pesca, mas a população na época percebeu que ela poderia ser também uma maneira de ganhar um extra, né, de auxiliar os mercadores e conseguir com isso um rendimento, né, uma sobrevivência, né. As famílias na época, na região, né, não especifica quem foi que construiu, não especifica quem foi que construiu. Mas as famílias na época construíram, né, de uma árvore e agora eu esqueci o nome da árvore e nem coloquei aqui o nome da árvore. Deixa eu pegar aqui rapidinho o livro, pegar aqui para a gente descobrir o nome da árvore. Não sei se é carnaúba. Cara, eu não sei por que eu não destaquei o nome da árvore, né? É uma informação relevante, né? É uma informação relevante. Timbaúba. Timbaúba, né? Timbaúba, né? Aí, gente, uma outra informação. Cadê aqui a história? 42. É Timbaúba, né? Timbaúba era o nome da árvore, né? E aí, gente, hoje eu conversando com a dona Leônia, conversando com o professor Williams também, está começando a ser divulgado as informações do censo 2022. Só que acontece o seguinte, gente, o censo 2022, ele ainda não foi oficialmente divulgado. Está saindo algumas informações, algumas atualizações, mas o resultado do censo ainda não foi oficialmente divulgado. Então, é praticamente impossível da banca usar o censo 2022. Por quê? Porque ia dar margem a recurso, porque a informação não foi amplamente divulgada, não foi oficialmente divulgada, né? E aí não tem como a gente ter como referência o censo de 2022. Então, o censo, a informação do censo que eles vão usar é a informação do censo de 2010, como a que está aqui no nosso município, aqui no nosso livro, né? No nosso livro está a informação de 2010, com a população de 18.250. Eu vi agora uma informação
do censo 22, aumentou só 200 e poucos moradores no nosso município. A a área territorial, 84 quilômetros quadrados, 379, né, a área territorial, é aqui, está aqui no nosso livro, aqui eles vão usar, é a informação do censo de 2010, que é 18.250 habitantes, tal, e aquela história todinha. Então, não, se aparecer alguma informação sobre o censo, ou alguém mandar para vocês, olha aqui, a informação está diferente, não vai ser utilizada essa informação. Não vai ser utilizado a informação do censo de 22. Ainda estão processando, ainda vão divulgar oficialmente a, os resultados do censo de 2022. E aí a canoa, a gente acabou se tornando um símbolo para a lagoa, e aí surgiu a expressão, né? As pessoas, quando seguiam o destino para essa região, as pessoas diziam que vou até a Lagoa de Canoa, até a Lagoa da Canoa, né? De Canoa da Canoa, não vai ter as duas formação, né? O pessoal mais velho, ele até hoje, quando o pessoal que morava na região aqui e não mora mais aqui, e quando se refere à lagoa, fala Lagoa de Canoa, né? Eu acho que é o hábito da época, né? E aí a Lagoa da Canoa foi batizada, né? Mesma, sempre tem uma historinha, como o nome da comunidade Funil surgiu por quê? O nome da comunidade Antunica, quem não conhece, tem alguém da Antunica aí ouvindo hoje? Não tem ninguém da Antunica, né? Mas já que eu comecei, vou contar essa história da Antunica, que é interessante. Existia um frei franciscano que usava uma túnica e costumava evangelizar naquela região, naquela comunidade. E aí, o frei, toda vez que ele chegava por lá, no horário próximo do horário de meio-dia, ele acabava que ele almoçava lá na casa de alguém, né, lá da comunidade de Antunica, e não era Antunica o nome, e depois do almoço, o frei costumava atirar um cochilo numa árvore, na sombra de uma árvore. E teve um dia que o frei dormiu demais. O cochilo foi que ele, quando acordou, já era 4 horas. E aí, resultado, o frei tinha que viajar, seguir viagem, né? Naquela época não tinha veículos, né, da tração animal, o pé mesmo, né, o pevete. E aí o frei, quando se levantou apressado para seguir viagem, ele acabou esquecendo o, a túnica. A túnica ficou lá na árvore. E aí a túnica ficou na árvore. O que é que as pessoas, quando foram ver a túnica do frei, a túnica do frei, a túnica do frei, a Antunica se transformou. O nome da comunidade nasceu. Era um outro nome, eu não me recordo agora qual era o nome que tinha até antigamente, mas o nome Antunica surgiu da túnica esquecida pelo frei franciscano que evangelizava naquela região, né? Isso é um relato que foi registrado, está registrado no livro Diagnóstico Comunitário de Lagoa da Canoa, que foi produzido pela UPEC, né? E aí tem outros relatos, outras histórias de várias comunidades, né, que tem história semelhante a essa, do voo até a Lagoa da Canoa. Uma expressão, uma pessoa, um objeto pode ser o responsável direto é, pelo nome de uma cidade, pelo nome de uma comunidade, né? Ainda com o nome Lagoa da Canoa já consolidado, né? Várias famílias, outras famílias começaram a construir no local já conhecido como Lagoa da Canoa, né? Que o nome se originou dos antigos moradores, pescaram de canoa na lagoa da região, né? Além da pesca, tinha também o auxílio aos mercadores, né?
A igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída no ano de 22, né? E, segundo relatos de pessoas antigas, 1922, ela foi reformada. Ela foi reformada. A construção dela foi 1800 e alguma coisa. Mas o que ficou registrado foi que ela foi construída em 22. Então, possivelmente, ela já foi assim, desse jeito aqui. Vocês estão vendo aqui nessa imagem, essa imagem é a pintura do professor Reinaldo. Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem. Que está lá exposta no Banco do Brasil. Possivelmente, a nossa igrejinha, Nossa Senhora da Conceição, já foi assim, nesse estilo. Que é bem diferente da que está hoje, né? Do que está hoje. Mas possivelmente a gente já teve uma igrejinha assim, né? Pequenininha, dessa forma, e depois foi reformada. Mas, a título de prova, a gente não vai brigar com a banca, né? Se está registrado que a igreja foi de 1922, então é de 1922 que a gente vai responder, né? A gente não vai brigar com a prova, né? Então, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, nossa padroeira, né, padroeira da cidade, ela foi construída em 1922. Boa noite, Clasivaldo. Tudo bom? Vamos lá. Agora sobre o verdadeiro ou falso, né? Vamos aí, marquem aí e me digam aí quais são os verdadeiros, quais são os falsos. Há uma pequena confusão, Cristiane, sobre o padroeiro. O que acontece? A padroeira da cidade é Nossa Senhora da Conceição. O que aconteceu quando foi feita, quando foi doado o terreno para a construção da nova igreja, da igreja de São Maximiliano, Maria Coupe? O terreno foi doado pelo o Padre José. O Padre José que doou esse terreno. Foi. E aí, o que aconteceu? O Padre José doou para a igreja ser, para a igreja ser, é, ter como padrão para o São Maximiliano Maria Kolbe. E aí é que acabou que a gente tem dois padroeiros. A gente tem dois padroeiros. A gente tem o padroeiro da paróquia de São Maximiliano e tem o padroeiro da cidade, que é Nossa Senhora da Conceição. E aí é que a gente acabou tendo dois padroeiros nessa história, né? Aí as duas festividades, a festa de São Maximiliano tem destaque e a festa de Nossa Senhora também tem destaque no nosso município, né? A gente tem os dois padroeiros, né? E aí essa
Nossa Senhora Aparecida não, Nossa Senhora da Conceição, viu? Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil. Foi, Da, depois que eu da nossa, visitei, da nossa cidade é aí Nossa Senhora eu da Conceição. Gente, vamos fazer o seguinte, respondam aí essa questão e a gente vai dar um intervalozinho e a gente retorna daqui a